Será que psicologia tem alguma coisa a ver com esporte? Talvez você já tenha ouvido falar de psicologia do esporte. E eu nunca comentei desse assunto, eu acho. Mas agora por causa de Copa, aparecem aquelas notícias de a seleção tal tem psicólogo, outra seleção não tem. E será que isso faz diferença? O legal, assim, por que eu tô falando disso? Porque também não é o meu campo específico, não é onde eu atuo, nem o meu campo de maior interesse, mas é um campo que é uma exceção à ideia comum das pessoas de que psicologia é psicoterapia. Né? As pessoas associam muito psicologia com psicoterapia, e quando você fala a psicologia do esporte, talvez muita gente imagine que é psicoterapia no esporte. Então vai ter, antes ou depois do jogo, o jogador vai lá, por exemplo, no futebol, e vai ter uma sessão de terapia. E não precisa ser assim. Lógico, você pode usar psicoterapia também para ajudar, mas não precisa ser assim. Vou dar exemplos. Primeiro, né, princípios. Psicologia é uma ciência que estuda processos cognitivos e comportamento. Então, ela não é psicoterapia. Psicoterapia é uma parte e a psicologia é muito mais ampla. Então, por exemplo, a psicologia estuda processos cognitivos como atenção, como memória, como reação a estímulos, tempo de reação. Você já vai vendo que isso tem a ver com o esporte, né? Você consegue encaixar isso. Então, por exemplo, tinha um cara que estudava muito expertise, que era o Anders Ericsson, um psicólogo. Ele estudava muito bem como que as pessoas ficavam muito boas em certas áreas e ele estudava muito atletas. No exemplo dele, né, futebol americano. Né, não era daqui, então o nosso futebol não era tão familiar para ele. Mas um exemplo, ele falava que os jogadores que iam muito bem, ou os treinadores que orientavam muito bem seus jogadores, usavam a ideia de que o jogador não pode pensar muito no futebol americano lá. Então tem certas ações que elas têm que ser automatizadas tanto que a reação seja muito rápida. Então você não precisa pensar muito. Na verdade, se você pensar demais, se você raciocinar demais na hora do jogo, te atrapalha. Porque é tempo que você está usando. E a reação rápida é rápida. Então você precisa de velocidade, você precisa de agilidade. Então entende como que é diferente você pensar, psicoterapia, você tem que pensar sobre um monte de coisa. Às vezes não. Às vezes a questão da psicologia é como você pensa menos, no caso do esporte. Como que você automatiza um tipo de ação e reações o máximo possível para você pensar menos, para você ter melhor performance. Entende como é muito diferente? E, enfim, tem inúmeros exemplos. A psicologia do esporte é um campo de atuação da psicologia também. Então, a minha ideia aqui é te dar um exemplo de como que ela pode ajudar jogadores, por exemplo, trabalhando atenção, trabalhando reação, trabalhando relaxamento. Então, como que a pessoa consegue ficar mais calma possível numa situação que é muito ansiogênica, né? Causa muita ansiedade, que é, por exemplo, você está jogando uma Copa do Mundo. Milhões, bilhões de pessoas estão te vendo o que você está fazendo. Como que você controla isso? Porque a ansiedade não é o evento em si que vai gerar automaticamente ansiedade, mas a sua relação com esse evento. Então isso pode me deixar muito ansioso, pode me deixar menos, e eu tenho técnicas e princípios que eu posso usar para trabalhar com isso. A atenção é um desses processos, mas tem técnicas fisiológicas, por exemplo, de respiração, que você consegue ter digamos assim, uma contra-resposta de baixo para cima. Então você age já no nível fisiológico para você ficar menos ansioso, no nível psicológico, digamos, ou no nível de pensamento, para ser mais simples. Então tem várias formas com que o psicólogo pode atuar, como que você pode usar a psicologia no esporte, mais do que a atuação do psicólogo. E esse é meu ponto, mais do que a psicologia do esporte, eu estou usando ela como exemplo, de como a psicologia é muito mais do que psicoterapia, não se limita a ela. A psicologia, e um dos meus maiores objetivos é mostrar isso. A psicologia é muito mais do que psicoterapia. A psicologia é uma ciência e tem muita aplicação. E você pode fazer auto-aplicação também. Então, aprender psicologia deveria ser para todo mundo. Porque todo mundo vai se beneficiar disso. Não substitui psicoterapia.
mas todo mundo se beneficiaria disso. Inclusive, se você faz psicoterapia, você aprender psicologia, te ajuda nos resultados da psicoterapia, porque você vai aplicar na sua vida mesmo, não só lá na sessão. E você vai generalizar isso. Enfim, tem muita aplicação. Um exemplo é o livro que eu lancei, um e-book, que é um livro digital chamado Psicologia Prática, 107 técnicas para mudar a sua vida, que é isso, são técnicas para você aprender, você usar na sua vida, você melhorar a sua vida, independente de psicoterapia. Se puder fazer psicoterapia, ótimo, mas independente disso, e tem vários outros campos que você pode usar recursos da psicologia, por exemplo, no esporte, que não necessariamente tem a ver com psicoterapia. Entende? Como que as coisas são separadas. Elas têm ligação, mas elas podem estar separadas. E você pode usar a psicologia num monte de coisas. Então, acho que esse é um exemplo. Vou deixar o link do livro aí, do e-book. Qualquer dúvida você fala comigo e a gente vai trocando ideia, porque a ideia é você ir trazendo isso para ir mudando um pouco a ideia comum que as pessoas têm de limitar muito a psicologia a um campo específico. A ideia de psicoterapia, por mais que seja ótima, é um campo só. Então, a ideia é abrir a cabeça mesmo, te mostrar os princípios e teorias, o que está por trás disso, e ferramentas práticas também. Então, vou deixar o link do livro aí embaixo. Qualquer coisa, dúvida, você pode falar comigo aqui, comentando, mandando um e-mail, rede social, qualquer lugar que você preferir, a gente troca ideia. Um abraço.